Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia da disciplina de Biologia. Estamos aqui para mais uma aula de Botânica, dessa vez para estudarmos a morfologia da flor, do fruto e da semente. Então, se você gosta do conteúdo que aqui é postado, não esqueça de deixar um comentário e se inscrever. Vamos começar falando um pouco sobre a flor. A flor está presente apenas nas angiospermas e elas são folhas modificadas que têm como função a reprodução sexuada do corpo vegetal. Então, a flor ela tem estrutura específica, certo? Eu trouxe aqui uma flor hermafrodita que possui as duas estruturas reprodutoras para explicar cada parte dela para vocês. Então, seguindo a morfologia, você tem o pedúnculo, que é aquela partezinha que fica ligada na planta, receptáculo, que é uma projeção maior que abriga o cálice, que é formado por sépalas, que ainda são folhas um pouco modificadas, só que ainda na sua cor característica, verde. A coroa é formada pelas pétalas. As pétalas é que vai ter cores diferenciadas, que pode ser amarelo, azul, rosa, vermelho. Essas cores diferenciadas é para atrair os insetos polinizadores. Então, além de proteger as estruturas reprodutoras, atrai indivíduos, seres vivos que são responsáveis pelo processo de reprodução sexual das plantas. Olhando a estrutura reprodutora, essa que a gente tem aqui no meio, é a estrutura reprodutora masculina, que é chamada de gineceu, certo? É o carpelo, que é formado pelo gineceu. Aí você tem a abertura aqui, que é chamado de estigma. Essa projeção, que é o estilete. E essa partezinha aqui, que é o ovário. Dentro do ovário eu tenho o óvulo, que é o que vai ser fecundado, certo? O androceu é a estrutura masculina, que é essa partezinha aqui, ó. Ele é formado pelo filete e pela antera. É na antera, essa projeção aqui, que nós iremos encontrar o grão de pólen. É o grão de pólen que sai dessa estrutura para entrar nessa, para que ocorra a fecundação. Quando a fecundação ocorre, gera o que conhecemos como fruto. Então, o estame, que é o conjunto dessas duas estruturas, a antera e o filete, forma o androceu, que é a estrutura reprodutora masculina. Então, androceu masculino, gineceu feminino. O androceu, como eu falei para você, é a estrutura reprodutora masculina. Ele é formado pelo estame, que é dividido em duas estruturas, filete e antera. Então, aqui eu coloquei novamente, aqui é como a gente observa, né, na real. Isso daqui é um desenho didático. Então, dentro da antera, eu encontro os grãos de pólen. Esses grãos de pólen, eles podem ser dispersos de várias formas. Eu vou mostrar para vocês os tipos de polinização, mais na frente. O gineceu é a estrutura reprodutora feminina. Ele é formado pelo carpelo, e o carpelo é subdividido em estigma, estilete e ovário, certo? Então, tá aqui ele novamente, como eu já expliquei lá na estrutura da flor, e tá aqui outro desenho mostrando ele. Estigma, o grão de pólen entrando, ó, o grão de pólen ele sai dessa estrutura aqui, da antera. Quando ele entra, ele vai fecundar os óvulos, certo? Que estão dentro do ovário da flor. A reprodução sexuada das angiospermas, certo? Ela ocorre através da polinização, que eu vou mostrar para vocês os tipos de polinização. E essa polinização pode ser por autopolinização ou por polinização cruzada. Autopolinização é quando a flor, possuindo as duas estruturas reprodutoras, ela consegue se autofecundar. Então, o grão de pólen que está aqui, ele entra na estrutura reprodutiva, o carpelo da mesma flor, certo? Então, isso daqui é uma autofecundação, uma autopolinização. Ou ela pode acontecer por polinização cruzada. É quando o grão de pólen que está aqui, ele fecunda a região do carpelo de outra flor, o gineceu. Então, essa fecundação cruzada, ou a polinização por
autopolinização, ela pode acontecer por amenofilia, que é um tipo de polinização que tem como vetor o vento, ou entomofilia, que é através de insetos, certo? Então, aqui os tipos de polinização. Toda vez que vocês verem terminar em filia, está se referindo à polinização, ok? Então, amenofilia, vento, entomofilia, inseto, ornitofilia, quer dizer aves, e quiroptofilia são morcegos. Então, aqui são tipos de polinização. Terminou em filia, é polinização. Terminou em coria, é dispersão de semente. Vocês vão ver mais na frente que nós vamos estudar também os tipos de dispersão quando eu falar sobre as sementes. Então, o fruto ele se origina do ovário da flor. Se ele se originar de qualquer outra estrutura, ele é chamado de pseudofruto. Então, o ovário fecundado se transforma em semente, certo? E essa semente se projeta tendo uma estrutura carnosa, que nós conhecemos como fruto. Então, aqui eu trouxe uma laranja, né, cortada ao meio, para mostrar para vocês a estrutura de um fruto. Então, o epicarpo é nada mais do que a capa, a casca. Mesocarpo é o bagaço, essa regiãozinha branquinha que a gente encontra na laranja. E o endocarpo é o como, que é a estrutura que nós comemos, né? Nos alimentamos. A semente fica aqui no centro, certo? Isso daqui nos livros é chamado de pericarpo ou fruto, certo? Então, o nome científico do fruto também é pericarpo. Classificação dos frutos. Os frutos eles são classificados quanto à sua resistência, podendo ser secos ou carnosos. Quanto à sua desinência, desinentes se abrem quando estão maduros. Então, eu tenho a soja, ela não tem aquelas bagrezinhas, então elas se abrem quando estão maduras. Indecentes não liberam suas sementes. Então, no caso desse aqui, libera as sementes. No caso desse outro, os indecidentes não liberam suas sementes, que é no caso da uva, certo? A laranja também ela não libera suas sementes. O fruto decentes, eles têm variações. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, os folículos. Os folículos, no caso, eu encontro na Magnolia. O legume, eu posso encontrar os formatos de legume, por exemplo, na ervilha, no feijão. Aí tem a cápsula, que eu encontro onde? No algodão, certo? Olha aqui um exemplo de cápsula. E silíqua, que eu vou encontrar no couve e no ipê. Isso daqui são tipos de frutos secos. Nós temos os frutos secos, que não liberam as suas sementes. Então, eles são classificados em 4 tipos. Aquênio, onde uma semente está presa a um pericarpo por apenas um ponto. O exemplo disso é o dente de leão, certo? Cariopise, onde uma semente está completamente presa ao pericarpo. Então, o exemplo disso aqui está na letra D, ó, onde eu tenho como exemplo o milho. Sâmara, onde o fruto apresenta extensões aladas, como o pau de alho. E noz, cujo fruto ele tem paredes espessas com sementes livres do endocarpo. Então, como exemplo, eu tenho aqui a noz. Os frutos eles também podem ser classificados em carnosos, mas que liberam as suas sementes decentes. Quando a cápsula ela pode ser carnosa, onde ocorre a explosão. Um exemplo disso é o pepino selvagem, que na nossa região é conhecido popularmente como maxixe. E a cápsula drubase, cujos frutos eles sofrem desinência irregulares, ou seja, de qualquer forma a rompitura e a parte do caroço fica exposta. Isso ocorre no fruto da nogueira. Os frutos carnosos que não liberam as suas sementes indecinentes, você tem 2 tipos, a baga,
formada por um ovário e uma ou mais sementes que ficam livres do endocarpo. Então, um exemplo de baga bem popular no nosso dia a dia é o maracujá. Então, a gente observa que essa parte aqui de dentro do maracujá, ela se desprende do endocarpo. Às vezes você compra o maracujá e observa que ele já está desprendido assim que você parte, porque ele é do tipo baga, certo? Já o drupa, ele não vai se desprender. O endocarpo, ele tem uma estrutura lignificada que vai ficar preso à semente. E esse endurece formando o caroço. Então, como exemplo, a gente tem a azeitona e temos também o pêssego, certo? Que é outro exemplo de dupla. Os pseudofrutos são aqueles que não se originam do ovário da flor, como eu falei para vocês. Então, tem várias variações. A gente tem os pseudofrutos simples, que é originado apenas por uma única flor. Um exemplo disso é a maçã. Ela não é um fruto verdadeiro, porque a projeção, aquela parte carnosa que a gente se alimenta, ela é o crescimento do receptáculo, dessa parte inferior da flor, certo? E não do ovário. Tem pseudofrutos que são compostos por uma ou várias flores, um exemplo disso é o morango, certo? Ele também é formado pelo receptáculo, só que o que vai acontecer, cada pontinho desse é um fruto com uma semente, tá ok? Então, ele é vários frutos, um composto o outro. Ele é formado por várias flores. A gente tem frutos múltiplos, que um exemplo é o abacaxi, ele é uma infrutescência. Cada pedacinho desse aqui é um fruto, ok? E também a gente tem o partenocárpicos, que são frutos que se desenvolvem sem a fecundação, por isso não apresentam sementes. Um exemplo mais típico de partenocárpicos são as bananas. As sementes. Ela é resultado do ovário desenvolvido após a fecundação. As sementes, ela é uma estrutura reprodutiva que auxilia o maior desenvolvimento de adaptação ao ambiente terrestre, por isso que as angiospermas são as mais adaptadas. A casca, a semente é formada pela casca, que é um tegumento que vai proteger o embrião, e o embrião possui uma reserva nutritiva, que é o endosperma, que são tecidos que armazenam as reservas nutritivas. Então, uma semente ela pode ficar muito tempo sem germinar. Tem sementes que só conseguem germinar quando ela passa pelo trato digestivo de algum animal. Então, quanto mais longe aquela semente ela germina, longe da planta mãe, maior será o seu processo de adaptação, porque ela não realiza competição com plantas da sua mesma espécie, ok? Então, a dispersão ela é maior, porque ela ocorre através dos animais, através do homem. Então, existem vários tipos de dispersão que eu irei citar durante a apresentação. Olha aqui os tipos de dispersão. Como eu falei para vocês, terminou em coria, é dispersão. Terminou em filia, é polinização. Então, dispersão. Amenocoria, dispersão pelo vento. Amenofilia é o que? Polinização através do vento, tá vendo? Hidrocoria é a dispersão através da água. Zoocoria é aquela que ocorre através dos animais. E antropocoria é aquela que ocorre pela ação antrópica, a ação do homem. Então, a germinação. Qual seria o conceito de germinação? É quando a planta absorve água, aumentando de volume e o tegumento é rasgado, permitindo a saída da radícula. Essa radícula é uma raiz embrionária que vai dar origem às primeiras raízes do corpo vegetal. Isso dá início ao desenvolvimento de uma nova planta, ok? Então, a planta, para ela germinar, para essa sementezinha germinar, ela tem que ter um ambiente propício para a germinação. Então, esse ambiente conta com fatores externos, que é a umidade, a temperatura e o oxigênio, e os fatores internos, que é, no caso, a planta estar viva, ter boas condições para poder germinar,
está madura. Então, a planta ela passa por um processo de amadurecimento interno para ela poder conseguir germinar. E quando isso ocorre, ela tem que ter os fatores externos bem favoráveis para que a germinação ocorra com sucesso. Bem, gente, dando continuidade, para finalizar aqui, existe uma diferença entre a germinação das monocotiledôneas e das eudicotiledôneas. No caso das monocotiledôneas, o que é que vai acontecer? Uma germinação do tipo hipogeia. O que quer dizer isso? O cotilédone, ele vai ficar na região da terra, ou seja, ele vai se desenvolver na região onde tem terra, ele não vai para a superfície. E na epigeia, o cotilédone ele é empurrado para a região superior. Então, eu tenho o hipocótilo, que é um ponto de inserção entre o cotilédone e a ratícula, que é a raiz. Então, essa estrutura aqui vai empurrar o cotilédone para a região superior. Então, o cotilédone ele vai se desenvolver acima da superfície da terra, na epigeia, que ocorre nas eudicotiledôneas. Nas monocotiledôneas, esse cotilédone vai ficar na região inferior, ou seja, dentro da terra. Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus.